Fim de ano chegando, férias também, e muita gente está planejando viajar, né? Mas é preciso ficar atento, gente, porque olha só, o Procon registrou um aumento no número de reclamações contra empresas de viagem, Gilvan. Pois é, no primeiro semestre desse ano foram abertas 126 reclamações, já nesse segundo semestre foram 137 processos. A maioria das reclamações é sobre cancelamento, reembolso. Para tirar dúvidas sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário-geral da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB em Alagoas, o Erickson Dantas, está aqui com a gente. Erickson, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Esse ano a lei que ficou conhecida como Lei da Pandemia perdeu a vigência e, nesse caso, como é que ficam agora as regras em caso de cancelamento e da questão do reembolso? A gente teve muito isso durante a pandemia, né, Erickson? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, e aos que nos assistem. De antemão, agradecemos mais uma vez o convite na participação aqui no programa Bom Dia Alagoas. Em relação agora às mudanças realizadas ao fim da vigência da lei antiga, agora o consumidor deve ficar atento em relação às questões de reembolso ou remarcação daqueles voos que porventura foram cancelados ou por culpa da companhia aérea ou também a pedido do consumidor. Em tese, Gilvan e Sofia e aqueles que nos assistem, a Lei 14.034 de 2020, ela vigorou até o fim do ano passado, nas regras em que as passagens adquiridas naquele momento crítico da pandemia, sobretudo passagens adquiridas em março de 2019 até dezembro, e houve uma prorrogação até outubro de 2021, de março a dezembro de 2019 a 2020 e a prorrogação até o mês de outubro de 2021. Então, o que aconteceu? O reembolso era feito pelo consumidor e aí, no caso, a companhia aérea tinha um prazo de até 12 meses para reembolsar o consumidor. Quando o consumidor pretendia fazer essa viagem no futuro, proveniente do cancelamento em razão da questão do Covid, as companhias aéreas elas tinham um prazo de até 18 meses para que pudessem ali ver a questão do novo embarque do consumidor em um novo destino, né? No destino escolhido por ele ou em um destino diverso. Enfim, sendo mais objetivo, agora em 2022, essa lei agora perdeu sua vigência. Então, com o fim da vigência, passou agora a vigorar as questões referentes à resolução da ANAC número 400 de 2016. Em síntese, o consumidor agora poderá fazer o pedido do cancelamento ou do reembolso, no caso, desde que algumas situações sejam obedecidas. Por exemplo, o consumidor, ao adquirir o bilhete de passagem, tanto presencialmente quanto virtualmente, contados do dia que ele realizou ali aquela compra, ele tem até 24 horas para solicitar o reembolso de forma integral. Se esse prazo passar da solicitação após 24 horas, a empresa poderá cobrar uma taxa de 5%. E detalhe, em síntese, é importante que o consumidor fique atento àqueles que estão nos assistindo, no sentido de que esse cancelamento tem que se dar também no período de até 7 dias anteriores à data da viagem, para que não sejam aí cobradas tarifas abusivas e absurdas. E, Erickson, uma outra dúvida é quanto à falta de informações na compra, no fechamento ali do contrato. Quais as regras que ficam valendo nesse sentido, quando não se há essa predeterminação antes, prévia? Sofia, é direito do consumidor, com base no inciso 3º do artigo 6º, ter o direito à informação. Porém, a maioria das companhias aéreas, infelizmente, só se preocupam ali em vender a passagem aérea, mas elas não informam, em sua maioria, ao consumidor as informações corretas, devidas. Importante é que o consumidor solicite à companhia aérea a questão do contrato, que é feito no momento em que o consumidor realiza a compra da passagem aérea, independente dela ser comprada presencialmente, na modalidade física ou virtualmente. O consumidor entra em contato com a companhia aérea por telefone, por WhatsApp, por e-mail, solicite esse termo
que é o contrato, que ali vai dirimir as questões em relação à compra daquela passagem e, como dito no início, é obrigação dever do fornecedor informar ao consumidor todas as regras referentes à aquisição daquele bilhete de passagem. E aquele voo que você comprou, aqueles voos com datas flexíveis, a empresa pode negar reembolso desse caso surgir uma data para você viajar? Gilvan, a empresa não pode negar o reembolso, ao mesmo tempo em que a empresa também não pode obrigar o consumidor, ao invés de ser reembolsado da importância paga, com voucher no futuro. Então, se a empresa, porventura, negar esse direito ao reembolso ao consumidor, obviamente, o consumidor poderá fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br. O consumidor poderá procurar o PROCON, se assim a situação for, no caso, viável, ou o consumidor, se sofrer uma situação constrangedora que possa ali gerar um direito à indenização por dano moral, poderá requerer isso em juízo, sem prejuízo também da questão do reembolso, que seria aí o dano material, que é em relação ao valor pago pela passagem. Mas resumindo, e mais uma vez respondendo, a empresa não pode negar o reembolso ao consumidor. E a empresa tem um prazo de até 7 dias contados da data que o consumidor solicitou um reembolso para que ela possa reembolsar, ressarcir ali o consumidor. E, Erickson, a gente sabe que esses problemas são muito comuns em relação à companhia aérea, principalmente, né? Quando não há esse reembolso no prazo correto, existe uma forma de reivindicar outra ação diante do fato? Sofia, no caso, quando esse prazo não é cumprido, quando há, no caso aí, uma desobediência da norma, que no caso é a resolução 400/2016 da ANAC, e também a desobediência aos preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, restará ao consumidor a oportunidade de fazer as reclamações nos órgãos competentes. Também destacamos aqui que é importante que o consumidor possa ficar munido das informações em relação agora ao fim da vigência da Lei 14.034, através do acesso à plataforma no site da ANAC, www.anac.gov.br, onde lá também o consumidor poderá ficar informado e tomar conhecimento de todas essas regras agora que são vigentes em relação agora às questões referentes à compra de bilhete de passagem, reembolso do bilhete de passagem ou então, no caso aí, prorrogação de viagem para uma data futura, lembrando que agora as companhias aéreas não têm mais aquele poder de determinar que o consumidor apenas faça uma viagem no futuro, mas elas têm que ressarcir o consumidor. O passageiro tem direito à remarcação aí, e qual o limite desse direito? Gilvan, no caso, o limite desse direito deve haver um consenso entre o consumidor e a companhia aérea. Em tese, não tem uma data específica, não tem um prazo delimitado, determinado, que possa ali limitar os dias pelos quais a companhia aérea teria que resolver essa situação. Mas, respondendo a sua pergunta, o consumidor, junto com a companhia aérea, deve entrar ali em um consenso, desde que também o consumidor não fique prejudicado, até porque situações que coloquem o consumidor em desvantagem, já que ele é a parte vulnerável na relação jurídica fornecedor-consumidor, o consumidor vai estar aí amparado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e também pela resolução 400 da ANAC, que agora continua a sua vigência em razão do fim da Lei 14.034/2020. Erickson, muito obrigado pela sua participação, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até a próxima, Erickson. É muito importante a gente trazer essas informações aqui, Gilvan, porque por mais que a gente fale, existem muitas questões a serem discutidas sobre o assunto. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. São muitas. E são recorrentes os problemas com companhia aérea, né? Verdade. Infelizmente.